hoje com a tecnologia, que aí acaba você saindo das quatro paredes, né? Morando em São Paulo, enfim, é uma gigante, né? Sim. De bairro para bairro lá é maior que Joinville. O que você vê assim das igrejas do mundo, ou seja, dessas grandes igrejas, sobre o evangelismo? Elas têm se preocupado com o evangelismo? Por exemplo, pega uma São Paulo da vida que basta abrir a porta, vai entrar gente. Exato. Né? Mas ainda assim, essas igrejas têm saído para fora da igreja ou não? Não, vamos abrir, tem um baita lugar, um ar-condicionado, um palco bonito, uma banda legal, pastor, né? Bonito assim. Não, não feio assim. Segura. É suficiente ou não? É preciso sair pelos... Essa missão que você estava falando. Essa missão. Entendi. E isso acaba também encontrando diversas culturas, principalmente São Paulo, né? Sim. Então, São Paulo você tem... O que menos acha é paulista, né? O que menos acha é paulista. O resto o cara que veio do Nordeste, que veio de Santa Catarina, que veio do... Enfim, todo canto. Tem de tudo. Os dois que nós tínhamos que saíram agora. Nós tínhamos 7. Ele falou do aniversário, a gente perdeu 5. Agora ele queimou os caras. Não, mas isso não é ruim. Porque o paulista sabe que, por exemplo, na tua família tem 5 pessoas, certo? Só uma é paulista. Isso. Então nós temos 20% dentro da casa dele que já é paulista, o resto já não é. Então eu acho que é mais ou menos normal, isso. Muita gente de fora. Como é que é isso tudo? Assim? Como é que você vê que as igrejas de São Paulo, em meio a tantos povos, estão vivendo nessa parte de evangelística, né? Sim. Eu acho que tem 2 pontos assim centrais aí. Primeiro é a contextualização, né? E o segundo é o evangelismo. Então vou falar primeiro sobre o evangelismo, né? Um dos grandes limitadores, tanto para a Onda Dura, para qualquer igreja, é a compreensão do que é evangelismo. Porque para nós, o que é evangelismo? É falar de Jesus, é levar ela para a igreja. Pronto. Levei ela para a igreja, agora a responsa é do pastor. Agora é o pastor que se vira. Só que o evangelismo, biblicamente, nunca foi isso. Por exemplo, o discipulado é uma forma de evangelismo. Então, ele começa na pregação do evangelho. E se essa pessoa entregar a vida a Jesus? Ela entregou. E aí, e agora? E agora o que acontece? Quem é que vai cuidar dessa pessoa? É você. Você é um discípulo. Então, você vai discipular essa pessoa. E quando que acaba esse processo? Quando ele faz o mesmo. Quando essa pessoa agora faz o que você fez. Então, o evangelismo, ele começa fora da igreja, mas ele continua dentro da igreja. Então, toda a estrutura da igreja precisa ser evangelística, missional. Então, eu alcanço pessoas, né? Eu tenho uma estratégia para isso, eu tenho um público-alvo, enfim, eu tenho uma maneira de ser igreja, eu tenho o nosso modelo de viver igreja. Enfim, as pessoas sabem, né? Eu gosto da Onda Dura porque a Onda Dura é assim. Eu gosto da Batista porque a Batista é assim. Eu gosto da Assembleia porque ela é assim. Então, ok, você tem a sua forma, você tem a sua cultura. E agora que essa pessoa chegou, como continua essa forma de evangelismo? Existe uma estrutura de cuidado pastoral? Existe uma pregação intencional? Existe uma forma de discipulado, de comunhão? Por isso que serve grupo pequeno dentro da Onda Dura, para proporcionar comunhão, vida de igreja, que um culto em si, ele não vai ter essa totalidade na comunhão. O foco de um culto é a adoração. Você está ali para conhecer a Deus e torná-lo conhecido, adorar a presença de Deus, buscar a presença de Deus e igreja, orar junto. Sim. Mas você não consegue desenvolver comunhão. Um grupo pequeno serve para isso, uma célula, né? Ou um pequeno grupo, depende de como você chama, né? Ele serve para desenvolver a comunhão. Entre irmãos, um orar pelo outro, entender o outro, conhecer as limitações um do outro, né? Discutir. Enfim, faz parte do grupo pequeno. E também o discipulado cristão, que é esse acompanhamento de um cristão mais maduro acompanhando o cristão que ainda é mais novo na fé. Então, isso tudo é evangelismo. Então, muitas vezes nós podemos cair no erro de compreender que evangelismo é a panfletagem. É entender que é isso, é fazer um evangelismo na rua, de impacto. É errado? Não é errado. Mas ele só não pode ser o fim. Sim. É errado quando ele é o fim, por exemplo. Então, a minha igreja não pode mais fazer. Não tem nada a ver com isso. A grande questão é que a gente não pode entender que só isso é o evangelismo. Ele pode ser a porta, mas não pode ser o fim. Então, esse é o primeiro ponto. Parte do processo, né? É, a parte do processo. E aí ele vai entrar... Isso linka diretamente com a contextualização. Porque de forma simples, né? Simplista, a gente pode achar que contextualização é o quê? Pintar a igreja de preto. Porque tá em voga. Porque tá no hype. Então, assim, contextualização não é pragmatismo. Tá. E esse é o perigo, entendeu? Esse é o grande perigo. São 2 perigos, né? Que a gente cai na contextualização. O legalismo, que é falar, não,
tudo que é contemporâneo é ruim. Então parece que ser uma igreja bíblica tem que olhar para trás. É sempre um saudosismo. Né? E aí você tem uma linguagem, você está respondendo pergunta que ninguém mais faz. Você tem uma linguagem antiga que ninguém entende o que você está falando, mas nem por que você está falando isso. Você não sabe, você não consegue se comunicar com o teu público, com os dilemas desses dias. Sim. Né? Enfim, existem dilemas e a Bíblia sempre vai ser a resposta, né? Sempre vai ser, mas para perguntas diferentes. Né? Quem fala isso é John Stott, né? Que o pastor tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Né? Assim, para ele conseguir, de fato, aplicar. Né? Essa é a beleza da igreja, isso é contextualização. Até porque descartar a contextualização é ler a Bíblia em grego. Então, assim, se a gente está lendo em português, isso é uma contextualização. Alguém teve que traduzir. Sim. Alguém teve que colocar dentro do nosso contexto. Verdade. Entendeu? Então, contextualização é extremamente necessária e ela é contínua. Né? Enfim, quantas coisas mudaram, né, de 2018 para 2020? A gente está falando aqui do surto de podcast, né? Não foi só do corona, foi de podcast. Sim. Assim, o mundo mudou a partir dali. O mundo avançou 10, 15 anos em né? A partir daquilo. Então, ou seja, a igreja que existia antes já não é mais a forma de agora. Então, isso é contextualização. Qual que é o perigo dela? Que é o legalismo, que é falar, não, tudo que é contemporâneo é ruim. Né? Então, assim, e legalismo não é um inimigo da tradição. Então, assim, a tradição ela é necessária. A tradição é como se fosse uma cerca da igreja. Existem verdades imutáveis que nós não podemos abrir mão. Independente da contextualização. Você não abre mão dessas verdades. E ela é uma cerca que protege. Agora, o legalismo ele é uma cerca em volta da cerca. Que se você tirar a verdade de dentro, ela ainda continua existindo. Porque ela serve para proteger a própria cerca e não a verdade do Senhor. Esse é o perigo do legalismo. Esse é o perigo do tradicionalismo. Então, esse é um perigo. Agora, o outro que eu considero mais perigoso é o pragmatismo. Esse é o mais perigoso da contextualização. Tá. Entendeu? Que é Explica qual? para nós. Pragmatismo é fazer tudo aquilo que dá certo. Por exemplo, não, a gente fez isso e olha quanta gente veio para a igreja. Não, a gente faz esse modelo aqui, dá certo. E aí você abandona a verdade bíblica. Tipo assim, não, a gente não quer discipular as pessoas aqui na nossa igreja, porque olha o que a gente está fazendo. A gente conseguiu alcançar 1.500 pessoas em uma semana. E a gente nem tem discipulado, então nem precisa de discipulado. Por quê? Porque está dando certo. Olha aí, as pessoas chegando. Esse é o problema da hipercontextualização, quando você sai de um extremo para o outro. Que você tem que fazer o que dá certo, porque o importante é ter gente. Não. A igreja não precisa só estar cheia de gente, ela tem que estar cheia de discípulos. É isso. Esse é o grande entendimento. Então, por que eu quero fazer isso? Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho direcionamento bíblico. Eu tenho liberdade bíblica para isso, para fazer isso, então eu faço. É pecado pintar de preto? Não. Mas por que você quer pintar? Porque aquela igreja lá, ela é toda preta e lá tá vindo um monte de gente. Então não é esse motivo. Você não entendeu, isso não é contextualização. Você não sabe por que você está fazendo. E fora que a gente está falando aqui de parede preta, que já é algo já foi, antigo, né? Já nem é mais, né? Sim. O hype já nem é mais igreja preta. Então, assim, já passou isso. Então, são pequenas coisas. Então, o que eu percebo, cara? São Paulo tá cheio de igreja? Tá. Tem muita igreja. Tem. Mas a gente precisa fazer a diferenciação. Isso é um olhar santo, né? De igrejas boas. Quais são igrejas boas e quais são igrejas ruins? Então, porque as pessoas estão procurando por igrejas boas, saudáveis. Então, isso é fundamental. Como tem em Joinville, tem em qualquer outra cidade, né? Vão ter igrejas boas e igrejas ruins. Nem toda igreja é boa, né?